E se a fé que você tem hoje não fosse suficiente para sustentar você até o fim? O apóstolo Pedro, em sua última carta, escrita pouco antes de enfrentar a morte, deixou um alerta urgente. Ele sabia que os dias seriam sombrios, que falsos mestres surgiriam, que zombadores iriam rir da promessa da volta de Cristo. Mas, acima de tudo, Pedro sabia que a esperança do cristão é viva. Ele nos chama a crescer, a não ficar parados na fé, mas a avançar passo a passo, da fé à virtude, da virtude ao conhecimento, até chegar ao amor. Ele nos lembra que não seguimos histórias inventadas, mas testemunho vivo, sustentado pela palavra profética inspirada pelo Espírito Santo. Pedro também ergue a voz como sentinela, denunciando os falsos líderes que corrompem a verdade. Ele relembra o juízo sobre os anjos caídos, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, para afirmar que Deus sabe julgar os ímpios e, ao mesmo tempo, sabe guardar os seus. E, por fim, como quem enxerga além do tempo, Pedro aponta para a promessa suprema, o dia do Senhor. Um dia que virá repentinamente, como ladrão na noite, trazendo juízo, mas também revelando a esperança de novos céus e nova terra, onde a justiça habitará para sempre. Esta carta não é apenas uma lembrança do passado, é um chamado para hoje. Um convite à santidade, à perseverança e à esperança inabalável na vinda de Cristo. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés. Nenhum dia passará sem sua recompensa enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, que foi escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que vocês conheçam toda a verdade e a pratiquem sempre, o prêmio é tão grande que não vou deixar nem por um minuto de chamar a atenção de vocês sobre o assunto. Esta é a tarefa de que fui incumbido, mantê-los acordados sempre. E é o que vou fazer enquanto viver. Sei que vou morrer em breve. O Senhor deixou isso muito claro para mim. Portanto, estou particularmente desejoso de que vocês tenham anotado tudo, para que depois que eu morrer, possam recorrer ao arquivo sempre que precisarem. Vocês sabem que não estávamos delirando quando apresentamos a vocês os fatos concernentes ao retorno do Senhor Jesus Cristo com poder. Afinal, nós comparecemos à pré-estreia. Vimos com os próprios olhos Jesus resplandecente com a luz de Deus, o Pai, enquanto a voz da glória majestosa disse: "Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida." Estávamos lá na montanha com ele e ouvimos a voz do céu. Não tínhamos nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos.
a glória de Deus, a voz de Deus. A palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Capítulo 2. No entanto, havia também profetas mentirosos entre o povo, assim como há mestres mentirosos entre vocês. Eles provocam divisões destrutivas, jogando uns contra os outros, e como cachorros mordendo a mão de quem deu a eles a chance de ter sua vida de volta. Eles se lançaram numa ladeira, escorregando para a destruição, mas não sem antes recrutar uma multidão de seguidores iludidos que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. Eles dão má fama ao caminho da verdade. Só se preocupam consigo mesmos e jamais dirão nada, nada que traga algum benefício. Só querem explorar vocês. É lógico que não ficarão impunes. Eles caminham para o precipício, porque Deus nunca esteve do lado deles e não permitirá que essa situação continue indefinidamente. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde, mas os enjaulou no inferno e ficarão ali até o dia do juízo. Ele também não deixou passar a maldade do mundo antigo. Providenciou o dilúvio para fazer a limpeza, resgatando apenas 8 pessoas. Noé, a única voz de justiça, era um deles. Deus decretou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Tudo o que restou delas foi um monte de cinzas. Uma advertência terrível para qualquer pessoa dominada pela maldade. Mas Ló, um homem bom, quase enlouquecido pela imundície e pela perversão sexual daquelas cidades, foi resgatado. Cercado de podridão moral dia após dia, aquele homem justo vivia em aflição constante. Pois Deus sabe como resgatar os justos dos ataques malignos e como manter os ímpios na mira até o dia do juízo. Deus está especialmente irado contra esses mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída. Eles desprezam as autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus instintos e governar a si mesmos. Egocêntricos e insolentes, não hesitariam em difamar a mais esplêndida das criaturas. Nem mesmo os anjos, superiores a eles em tudo, ousariam difamar os outros diante de Deus. Eles não passam de animais selvagens, predadores por natureza. Mas assim como abatem os outros com suas blasfêmias, também serão abatidos. No final serão derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são tão desprezíveis e viciados no prazer que vivem em orgias e se embriagam em plena luz do dia. São obcecados por adultério e são compulsivos em todo tipo de pecado. Não hesitam em seduzir quem se mostre vulnerável. A especialidade deles é a cobiça. São mestres nisso. Almas mortas. Eles saíram da estrada principal e agora andam sem rumo. Tomaram o caminho de Balaão, filho de Beor, o profeta aproveitador e especialista em maldade. Mas Balaão foi interrompido no meio desse caminho perverso. Um animal falou com voz humana e evitou a loucura do profeta. Esses mestres não têm nada a oferecer. São fontes secas, nuvens de tempestade espalhadas, guiadas por um buraco tenebroso do inferno. Seu ensino não passa de conversa fiada, mesmo assim são perigosos.
Os que estão prestes a escapar dos caminhos errados são os mais suscetíveis ao seu apelo sedutor. Prometem liberdade aos novatos da comunidade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Pois se são viciados em corrupção, e são mesmo, são escravos dela. Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e escorregaram de volta para a velha vida, então a situação deles é pior que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus que andar nele e depois retornar, repudiando a experiência e o mandamento santos. Eles comprovam o provérbio: o cachorro volta ao seu vômito. Ou o porco lavado procura a lama. Capítulo 3. Meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre e Salvador transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias, os zombadores viverão os seus anos de glória. Reduzindo tudo ao nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados, e tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação. Nada mudou. Eles convenientemente terão se esquecido de que muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso, com um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Neste dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo que hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. As galáxias vão queimar e os elementos vão derreter. Mas nós mal o perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão. Portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é: salvação. Nosso bom irmão Paulo, que é muito sábio nesses assuntos, refere-se a isso em suas cartas e escreveu a vocês essencialmente a mesma coisa. Algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Pessoas irresponsáveis que não sabem o que dizem, distorcem seus ensinos o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das Escrituras, mas o prejuízo será deles. Quanto a vocês, amigos, estão bem advertidos. Fiquem atentos para que não caiam ou vacilem por causa desses mestres pervertidos.
cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Fui chamado por graça e amor, pela voz que me tirou da escuridão, não por obras ou merecimento, mas por quem Ele é, meu Redentor. Recebi promessas celestiais, participo da vida de Deus, por isso edifico a fé que me deste, com caráter, domínio e paz dos céus. Disciplina, paciência, amor verdadeiro. Cada virtude é um degrau inteiro. Não posso esquecer quem me libertou. Minha vida antiga Ele apagou. Caminho até o fim. Em tempos escuros, em dias de dor, tua profecia me revela o Senhor. Eu não vou vacilar, nem retroceder, até que o teu reino florescer. Mas surgiram mestres que mentem sem pudor, seduzem os fracos, desprezam o Senhor, vivem em prazeres, amam a cobiça, transformam a graça em vergonha e injustiça. São fontes secas, nuvens de engano, prometem liberdade, mas vendem cativeiro. Como Balaão, andam em perdição, escravos do pecado, longe da salvação. Mas tu, Senhor, guardas os fiéis, livras os justos do mal cruel. E aos que zombam da verdade eterna, reservaste o juízo na hora certa. Até que o dia resplandeça e a estrela da manhã brilhe em mim, tua palavra será minha vela, meu caminho até o fim. Em tempos escuros, em dias
últimos dias zombadores virão, rindo da promessa, cheios de razão. Mas 1000 anos são como um dia pra ti, e tua paciência é salvação aqui. O céu vai ruir, a terra tremer, tudo vai se expor, tudo vai arder. Mas eu espero a nova criação, um lar adornado com tua retidão. Não me deixarei levar pelos ventos, nem pelas vozes que distorcem o intento. Vou crescer na graça e no saber do Salvador que há de vencer. Serei encontrado em paz e pureza, vivendo à altura da tua grandeza. Até que o dia resplandeça e a estrela da manhã brilhe em mim. Tua palavra será minha vela, meu caminho até o fim. Em tempos escuros, em dias de dor, tua profecia me revela o Senhor. Eu não vou vacilar, nem retroceder até... Queridos irmãos, essa carta é um clamor para manter o coração em alerta e fervor. Não se esqueçam do que os profetas disseram, nem da ordem do mestre a qual os apóstolos deram. Nos últimos dias zombadores surgirão, vivendo em escárnio, sem direção. Eles dirão: onde está o teu Senhor? Tudo segue igual desde o início até agora. Mas esquecem da palavra que formou o universo, do dilúvio que julgou o mundo perverso. Esquecem que o fogo já está preparado e que Deus não está calado.
aproxima como um ladrão. O céu vai ruir, a terra tremerá, mas os justos levantarão os olhos para um novo céu que Deus revelará. Vivamos em santidade e esperança, pois a promessa nunca falhará. Senhor, prepara-nos com pureza e paz para te encontrar no dia que virá. E um só dia pode conter 1000 vidas. Ele não está lento, nem se esqueceu, mas está esperando, esperando por você. Ele retarda o fim com paciência e amor, para que ninguém se perca sem o Salvador. Mas quando vier, virá com fogo e justiça, e o mundo verá a verdade que resplandeça. Galáxias vão se desfazer, os elementos vão derreter, mas nós estaremos de olhos fixos na promessa, na cidade adornada de retidão e festa. Não mais lágrimas, não mais dor, só a glória do eterno Senhor. Vivamos hoje como quem já viu a nova terra onde reina o céu mais azul. O dia se aproxima como um ladrão. O céu vai ruir, a terra tremerá, mas os justos levantarão os olhos para um novo céu que Deus revelará. Vivamos em santidade e esperança, pois a promessa nunca falhará. Senhor, prepara-nos com pureza e paz para te encontrar no dia que virá. Glória a ti, Jesus, Salvador fiel, graça que nos guarda, entendimento do céu. A ti o louvor agora e eternamente, nos guia em graça, Senhor onipotente.
No meio do povo havia mentirosos, profetas da sombra, mestres enganadores. E hoje entre nós ainda ecoa o engano. Eles falam de luz, mas caminham em horrores. Jogam uns contra os outros como cães sem pastor. Mordem a mão que um dia os resgatou. Descem a ladeira da perdição escura e arrastam consigo quem nunca acordou. Senhor, abre os olhos dos que dormem no pó. Livra os teus filhos da voz sedutora. Que a tua palavra seja a espada e a luz num mundo perdido em guerra enganadora. És a voz que clama no meio da escuridão, o justo juiz que conhece o coração. Enquanto o lobo se veste de profeta, tua justiça prepara a resposta certa. Tu resgatas o aflito da corrupção e ergues o humilde da humilhação. És o abrigo fiel do justo cansado, o nosso caminho no tempo fechado. Não deixaste escapar nem anjo rebelado, nem poupaste Sodoma em seu horror, mas guardaste Noé na sua fidelidade e salvaste Ló mesmo em tanto torpor. Senhor, tu vês a podridão do tempo, os que vivem de prazer à luz do dia, obcecados por pecados sem temor ou freio, seduzem os fracos com falsa profecia. Fontes secas, nuvens sem direção, prometem liberdade, mas são prisão. Faladores vazios, escravos do erro, desprezam a cruz, rejeitam o cordeiro. Mas eu escolho o caminho estreito, ainda que estreito é verdadeiro. Não voltarei ao vômito do passado, nem à lama que o porco tem amado. És a voz que clama no meio da escuridão, o justo juiz que conhece o coração. Enquanto o lobo se veste de profeta, tua justiça prepara a resposta certa. Tu resgatas o aflito da corrupção
o nosso caminho no tempo fechado. Mesmo que a mentira se disfarce de luz, mesmo que muitos abandonem a cruz, tu és a rocha onde posso firmar. Tua palavra jamais vai falhar. Eu escolho a verdade mesmo que doa. Eu sigo o teu nome mesmo na prova, pois o Senhor sabe guardar os seus e a recompensa virá do céu. Mas fui chamado pelo amor do Salvador, não por méritos meus, mas por graça e poder. Fui alcançado pela luz do Redentor. Ele me deu tudo que eu preciso pra viver vida que agrada a Deus. Promessas tão grandes, tão belas, tão vivas, me fizeram participante dos céus. Deixei pra trás o mundo corrompido pelas mãos de aquele que me resgatou, e agora eu sigo passo por passo, com olhos fixos no que ele me mostrou. A tua luz não se apaga na escuridão, és a estrela da manhã no meu coração. Mesmo em trevas eu não vou temer, tua voz me chama, venha e permaneça em mim. Tu és o chão firme onde posso andar, o caminho aberto pro reino sem fim. Tu és Jesus, a minha confiança, a minha herança, minha esperança até o fim. Não vou perder tempo, vou edificar a fé que recebi com caráter e amor.
sincera e fervor no Senhor. Cada virtude se liga a outra, como pedras vivas no templo de Deus. E enquanto eu cresço, amadurecendo, tua presença me revela os céus. Pois quem esquece da graça que o libertou, já não distingue o bem do mal. Mas eu confirmo o chamado que recebi e sigo firme no caminho eterno. A tua luz não se apaga na escuridão. És a estrela da manhã no meu coração. Mesmo em trevas eu não vou temer. Tua voz me chama, venha e permaneça em mim. Tu és o chão firme onde posso andar, o caminho aberto pro reino sem fim. Tu és Jesus, a minha confiança, a minha herança, minha esperança até o fim. Eu estive no monte e vi com meus olhos o Filho do Homem em glória brilhar. Ouvi a voz do Pai dizendo com força: este é meu Filho em quem vou me alegrar. E eu declaro sem hesitar: a palavra é luz para quem quer enxergar.